você citou aqui alguns pontos importantes que diz respeito à quebra de safra, ao fator climático, que naturalmente é de fato, né? O agronegócio é uma indústria a céu aberto. E vocês é um fundo que tem uma exposição na região norte-nordeste, né, que classificada como Mato Piba. Naturalmente, sem Mato Piba dá para ser um país inteiro, né? Não só a área, não é um único lugar específico, mas sim uma série de regiões e que naturalmente tem suas particularidades. Você tem uma exposição à região. Nós tivemos aí 3 anos muito favoráveis para a região norte-nordeste, a região do Mato Piba. Só um disclaimer, né? Mato Piba que eu digo é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Isso, Piauí e Bahia. O efeito climático favoreceu muito o crescimento daquela região. Mas agora a gente está passando por um outro fator, um outro fator climático, nós estamos num período de El Niño, e que provavelmente a gente vai ter um volume de chuva menor na região norte-nordeste, que já é uma região de uma seca um pouco mais severa, como há esse efeito climático. Como você enxerga o crescimento da região lá, da região do Mato Piba, se ela continua acelerada, se nesse período de El Niño, se você enxerga que vai ser um período um pouco mais desafiador, e como ela se desenvolve caso o que aconteceu com a Laninha, que teve um volume de chuva maior no sul, ocorra de fato também com El Niño, ou seja, que a gente tenha anos exato, né? Anos consecutivos de um volume menor de chuva na região norte-nordeste. Você acha que ainda assim há espaço para o crescimento? Vai ser um pouco mais desafiador? A tecnologia que está sendo utilizada lá é o suficiente para segurar a onda? Como é que é a tua visão da região norte-nordeste para o efeito climático que nós temos? E a segunda pergunta, ainda falando sobre o efeito climático, se ela tem bagagem, carcaça para aguentar aí 2, 3 anos de El Niño. Vamos lá. O Mato Piba ele é muito grande, então isso não dá para a gente generalizar, porque, por exemplo, eu tenho regiões do Tocantins que tem média de 2.200 milímetros de chuva por ano, região de Marianópolis, de nosso Tocantins e tal, e ao mesmo tempo que eu tenho regiões lá do Piauí, as regiões, vamos dizer assim, mais secas, que chovem 900 milímetros por ano. Então, assim, não dá para generalizar, tá, a região como um todo. Assim como não dá para generalizar o sul. Você teve regiões, mesmo no Laninha aí, né, vou dar um exemplo aqui, região de Castro ou de Guarapuava, você não chegou a ter nem um pouco de falta de chuva, mesmo na Laninha. Né, você tem mais lá concentrado em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Tá? E isso, na verdade, é bastante imprevisível, tá, Danilo? O que a gente está falando que é imprevisível? Só para você ter noção, de 2 semanas para cá, os mapas de chuva de novembro, que está aí, foram completamente alterados. Estavam se prevendo um pouco mais, vamos dizer assim, um período um pouco mais seco para novembro, para o oeste da Bahia, para o Piauí e para o sul do Maranhão. E agora está ao contrário, o pessoal está até preocupado se vai dar para plantar tudo de tanta chuva que está mostrando nos mapas. Tá? Então, assim, o fenômeno El Niño, ele caracteristicamente traz menos chuva para o Nordeste. Tá? No Norte nem tanto, tá? É mais para o Nordeste. Então, assim, por exemplo, o Tocantins é um pouquinho menos influenciado. É mais influenciado o sul do Tocantins, menos o norte, tá? Só que o volume de chuva não manda em tudo. O que manda é a distribuição. Só para você ter uma ideia, a soja ela precisa de 400 a 500 milímetros de chuva para se desenvolver completamente. O problema é que se você tiver uma distribuição ruim dessa chuva, tá? Então chove lá 1.000 milímetros, é o dobro do que a soja precisa no período. Tá?
O problema é se você tiver 30 dias sem chuva, 35 dias sem chuva, tá? Então, a gente teve vários anos, colocando aqui de 2011, 12 até a safra 15, 16, foram anos de El Niño consecutivos e anos graves de El Niños muito intensos, que afetaram todo o Norte e Nordeste, tá? A grande maioria do Nordeste. O que aconteceu nessa época? O pessoal vinha de muitas safras boas, tá? E abrindo áreas mais, vamos dizer assim, marginais. Então, áreas mais arenosas, áreas onde você já tinha um risco climático um pouco maior até dentro dessa região Matopiba como um todo, né? E áreas novas. Então, a quantidade de área nova para o produtor era muito grande. O que eu estou dizendo? Um produtor que plantava 20 mil hectares, ele tinha ali 13 mil hectares dos 20 mil que ele tinha iniciado a produção nos últimos 2, 3 anos. Essas áreas menos maturadas, elas sofrem muito mais no momento mais severo de clima. Tá? Então, uma área já maturada, com perfil de solo feito, tecnologia de palhada colocada de plantio direto, você tem um evento mais grave de 20, 25 dias sem chuva, né, naquela lavoura, você vai ter uma quebra de 5, 10%. Tá? Se for uma área nova que você abriu ano passado, vai ser a primeira safra de produção, provavelmente vai ter uma quebra de 50%, 60%, 70% da produção. Tá? Então, qual é o ponto? Hoje você vê lá no Norte e Nordeste foram tantos anos de seca até 2016 que peneirou bem, tá? Assim, os melhores produtores foram os que ficaram. É o pessoal que investe em tecnologia, está diversificado até em áreas, né? Então tem área em vários pontos da região. É difícil você ter um grande produtor que tem só uma fazenda, tá? Localizada numa certa região. Então, assim, isso tudo mitiga bastante, tá, Danilo, essa questão climática. Hoje, a grande maioria desses produtores tem um percentual de área nova em produção pequeno, com relação a todas as suas áreas. O desenvolvimento de tecnologia, de perfil de solo, de palhada, fez com que hoje você tivesse uma quebra muito menor. Tem áreas na Bahia, por exemplo, que tem um perfil de solo tão bem feito, palhada, etc., que você chega a ter 25 dias de seca, 20 dias de seca, não afeta nada a produção, assim, é até razoável para a cultura, porque ela acaba gerando mais raiz. Tá? Então, assim, vamos dizer, o próprio Norte e Nordeste está muito mais preparado em termos de tecnologia para eventos climáticos mais graves. Tá? E, mesmo assim, logicamente, você tem um risco envolvido, como qualquer região tem, tá? Logicamente, você tem um risco maior no Nordeste do que no Mato Grosso de um evento climático? Sim, mas os produtores hoje, no Norte e no Nordeste, pelo menos o pessoal que a gente trabalha aqui, a grande maioria deles, são altamente tecnológicos, trabalham com perfil de solo, trabalham com palhada, então, já vamos se dizer assim, estão muito mais preparados para um evento grave do que se a gente falasse aqui da agricultura 4, 5, 6 anos atrás. Tá?